Olá, olá, bom dia meu povo! Estamos começando mais um quadro Valfré Comenta, é isso mesmo. E hoje quero refletir um pouco com vocês da importância da arte para a nossa existência. Então a pergunta é, arte na minha vida? Então é um pouco para refletir sobre isso. O vídeo de hoje vai ser curto, vem comigo, solta a vinheta, Guilherme! Bom, gente, para pensarmos para que da arte na nossa vida, é bom a gente entender um pouquinho dessa relação da arte com a sociedade. A arte, ela existe desde os primórdios, né? Desde que existe ser humano, existe arte. A gente tem aí cavernas, né, na Europa, como a Caverna de Lascaux, que tem quase 40 mil anos antes de Cristo. A gente tem cavernas, né, com pinturas históricas aqui no Brasil também com cerca de 15 a 16 mil antes de Cristo. Então nós temos cavernas com pinturas, esculturas por várias partes do mundo, né, registrando aí desde os primórdios, nos tempos primitivos, já a existência e a necessidade de se expressar. Então a arte, independente da expressão, seja ela qual for, ela de alguma forma ela está nos apresentando a forma de pensar, a forma de organizar, a forma de sentir o período histórico que aquele sujeito, que aquela sujeita viveu. Então, quando a gente pensa em arte, a gente conecta de algum modo com o período histórico. Quando a gente sente uma arte muito potente, uma arte com uma poeticidade que vai além do seu tempo, então ela acaba se tornando uma obra que a gente pode dizer clássica, uma obra que a gente pode dizer de nível universal, como é um músico como Bach, como é um escritor como Dante Alighieri, Homero, né? Então a gente vai ver que esses sujeitos que transcendem o seu período, então, ou seja, eles conseguem falar para além do seu tempo, eles então marcam, né, a história da arte e a história da sociedade, porque eles conseguem ler a existência, né, do ser humano. Então, o que nós, como seres humanos, nós podemos usufruir da arte, né? Eu não sou artista, mas por quê? Para quê? Qual a necessidade? O que eu posso, né, ganhar na minha vida praticando alguma arte, sem a necessidade de apresentar, expor, né, para mero conhecimento próprio. Então nós temos aí diversas expressões. Vou citar algumas aqui, né, começando pela literatura. A gente pode escrever, a gente pode ser leitor, a gente pode apenas, né, expressar de forma literária. Eu posso ser um consumidor de literatura. Nós temos o teatro, né, essa arte milenar. Nós temos a dança, né, nós temos o circo, as artes visuais, o artesanato, né, nós temos a fotografia, nós temos o audiovisual. Então são expressões que estão aí, que podem ser consumidas. O que eu quero dizer com consumidas? Você pode ser consumidor, apreciador, como você pode ser a pessoa que vai explorar esse meio. Eu gosto de bordar. E bordando eu consigo me entender um pouco mais. Eu gosto de fotografar, e fotografando eu consigo olhar a sociedade de um modo diferente, entender como a natureza se organiza e por aí vai. Eu gosto de interpretar, de estar no palco, né? Mas para além de uma própria carreira, mas sim para me conhecer. Né? O poder do teatro é gigantesco nessa condição de se colocar diante do outro, né? E interpretando um texto, colocando o desnudo diante de uma plateia, é de uma grandeza primorosa, né? Então, bom, nós temos aí diversas expressões que podemos explorar, tanto como apreciador, tanto como fazedor. Gosto muito dessa palavra, fazedor, aquele que faz, aquele que pratica, sem necessariamente com a titulação, com a necessidade de botar isso para o mundo, né? Mas para mim mesmo. Então, por que explorar as artes? É nesse processo de explorar um universo artístico, né, que a gente vai poder se conhecer internamente.
né? Conhecer as nossas emoções, as nossas sensações, tomar consciência daquilo que a gente tem, das nossas potências e das nossas não potências, digamos assim. Então, bom, é um meio também nesse processo de se fortalecer diante desse mundo perverso, desse mundo caótico, desse mundo desumano. Então, nós de alguma forma a gente passa a cuidar, a organizar a nossa humanidade interna, né? A organizar, e quando a gente expressa, a gente pode visualizar isso de modo ainda melhor. Quando a gente expressa, quando eu falo expressar, não é necessariamente expor, apresentar para outros, mas expressar num caderno, numa pintura que seja para mim mesmo, dentro da minha casa. Então a gente tem aí arte-terapia, né? Musicoterapia, nós temos várias expressões artísticas que são usadas para a terapia, no universo da psicanálise também, da psicologia. Então por quê? Porque é uma forma do sujeito conhecer seu inconsciente, dele conhecer a sua sombra, vamos dizer assim. Então, quando nós nos colocamos na condição de se expressar dentro de uma linguagem artística, é muito enriquecedor. E aí, por que é enriquecedor? Porque a gente está conhecendo o nosso inconsciente, conhecendo e alimentando também a nossa subjetividade. Falando de outra forma, alimentando, né, a nossa ludicidade, a nossa criatividade. Porque vamos combinar, não dá para viver apenas sendo materialista. Pagar boleto, trabalhar. Não dá. A gente precisa mais. A gente precisa poetizar essa existência que nós somos, senão a máquina dá pane. Vamos combinar que a máquina dá pane. Então, gente, fica aí uma sugestão para que vocês possam, aí no seu processo, no seu caminhar, descobrir qual é, né, o meio das artes que eu gosto de consumir, que eu gosto de apreciar. Eu gosto de ver exposição, vai ver exposição. Eu gosto de pintar, vai pintar, cara, vai dançar, vai fazer aquilo que você gosta, tendo a consciência que através desse gostar, desse prazer, que você se conhece um pouco mais. Então se permita. Eu tenho timidez, vai fazer teatro, vai fazer circo, né? Vai dançar, né? Vai aprender um instrumento musical. É importantíssimo, é primoroso, nos educa, nos organiza internamente. Tenho certeza que você não vai se arrepender, né? Mas vai sem medo, se permite. É isso. A arte, ela tem um valor gigantesco na nossa vida, e aí sim de transformação, né? Quando a gente se coloca nesse ato de se reconhecer numa obra, ou nesse ato, né, de se expressar através de uma linguagem, né, de um autoconhecimento consigo mesmo. Bom, é isso. Desejo um bom fim de semana a todos, todas, e que que vocês possam refletir sobre isso e o que é que vocês gostam de fazer aí no seu caminhar existencial. Um beijo grande, gente!